Olá e bem-vindos para a nossa tiragem especial para o ano de 2021. O que esperar, o que vem pela frente, qual vai ser a vibração do ano de 2021? Bom, para a gente entender a previsão acerca do ano de 2021, a gente tem que entender que ele vai ser um ano que vai estar sendo regido pelo número 5. Isso quer nos dizer que é um ano de transformações e um ano de mudanças. Eu sei que quando a gente fala mudanças, as pessoas ficam ok, mudanças para bom, mudança para ruim, isso dá um pouquinho de ansiedade na gente, mas depois do ano que a gente enfrentou, né, dessa pandemia, de tudo que a gente tem vivido, 2021 vai ser fichinha. Coisas elas já estão sendo percebidas agora nesse finalzinho de ano, um pouquinho dessa vibração 5 ali de 2021, ela já começou a entrar. Por que eu digo isso? Porque o número 5, ele vai nos trazer para esse ano o quê? Mudanças, transformações, mas principalmente a questão de expansão de horizontes, da gente ver além, que as respostas às vezes elas estão em lugares inesperados e não da forma como a gente esperava ou planejava. Uma prova disso é a questão das vacinas e da Covid. Por exemplo, a gente focou muito na questão das vacinas e agora a gente está tendo a questão dos tratamentos, a questão de se buscar em outros meios a contenção dessa pandemia, que não só a vacina. Então, um momento de expansão de horizontes, e isso pega numa esfera macro e numa esfera micro. Então, essas previsões de 2021, elas pegam na nossa vida particular e em questões que a gente pode perceber mundial. A coisa que a gente pode esperar de 2021 é justamente o inesperado. Como assim? Essas mudanças, essa transformação, essa energia número 5, ela traz muito pra gente essa energia que nos tira do óbvio. Como eu falei, é de expansão de horizontes. Então, a forma que as coisas se desenham, né, o caminhar da questão da Covid, da questão da política, ela tende a ser muito inesperada. Como eu falei para vocês, as respostas elas não são tão óbvias. Então, a gente tende a ter algumas situações que a gente não espera. Por exemplo, lideranças políticas inesperadas, movimentos que a gente que saem do padrão, né? É uma tendência, uma grande quebra de padrão, certo? Então essas mudanças, elas vêm realmente, elas caminham no sentido de transformação. Então, como se a nossa roda da fortuna ela desse uma girada aqui. Então, perante a numerologia, a previsão para esse ano de 2021 é justamente uma ruptura, é justamente o anúncio, o começo de grandes mudanças, de uma transformação a nível pessoal, né? De eu ser convidada a expandir meu horizonte, de eu de repente abarcar algum projeto novo, de eu fluir por um caminho que eu não tinha planejado, e a nível global e mundial, que nos sugere mudanças com relação ao sistema político, ao sistema econômico, né? Pelo menos o princípio, né, de novas ideias e de novos começos. Então, isso é o que rege, é a energia que vai estar regendo 2021. É claro que a gente vai ter muitas coisas que saem da curva, como eu falei, de quebra de padrão, de movimentos que, opa, eu não tinha visto esse aí chegando. Para além da numerologia, a gente tem a previsão pelo tarô, que é o arcano que vai estar regendo esse ano. Quando a gente pensa no arcano número 5, a gente tem o Papa, a Papisa ou o Hierofante, né? Dependendo do deck de tarô que é utilizado. Mas o que essa carta nos traz? O que ela pontua para 2021? Bom, o arcano do Papa, né, ou do Hierofante, ele nos traz a sabedoria, ele nos traz questões ligadas ao conhecimento. Isso quer nos dizer que o que vai estar muito em alta, o foco ele vai estar direcionado no conhecimento. É claro que quando a gente pensa no nível global, a gente consegue relacionar isso facilmente com a questão dos avanços científicos, da pesquisa e da busca por uma cura ou por um tratamento com relação à pandemia. Então, o que está em alta é a questão do conhecimento. Em uma esfera menor, isso nos sugere que na nossa vida pessoal a gente vai estar em busca de sabedoria, seja ela uma busca por sabedoria formal ou informalmente, né? Seja fazer um novo curso, uma nova especialização, alguma coisa diferente para me acrescentar com relação ao conhecimento, ou simplesmente tirar a experiência das coisas que eu estou passando e entender as lições que estão sendo ensinadas. Então, ele é um ano que ele vai ter como foco mudanças, transformações e conhecimento.
É claro que se a gente juntar tudo isso de posse do cenário que nós temos, que nós já sabemos que nós temos, por exemplo, descobertas na área científica, que nós temos pesquisadores que vão estar em alta, pesquisadores que vão ser notícia, pesquisadores, professores, que o que vai estar em foco, o que vai estar em evidência é o conhecimento e quem o detém. Se unirmos a numerologia com o arcano do ano, a gente consegue compreender que essas mudanças e essas transformações, tanto em esfera macro quanto em esfera micro, elas vêm de conhecimento e de percepção, de conseguir compreender algumas verdades através do conhecimento. Então é um contexto que eu passo a entender melhor na minha vida e isso me traz aquela elucidação de, opa, só um pouquinho, isso aqui tem que ser alterado, isso aqui tem que ser transformado, né? Como eu disse, tanto numa esfera macro quanto numa esfera micro. Então, esse é o movimento que se põe da mudança e da transformação a partir do conhecimento, da sabedoria, de uma busca por uma resposta, de uma busca por entender e compreender a verdade, né? E de termos pessoas nos guiando nesse processo, como eu falei, né, da figura do pesquisador, do professor, da pessoa que detém o conhecimento que fica em evidência. Eu queria saber se a gente vai continuar em quarentena, se a pandemia vai continuar durante muito tempo. Bom, a boa notícia é que tudo, ao que tudo indica, não. Se nós temos conhecimentos, nós temos mudança e nós temos transformação do cenário, a tendência é que a gente consiga se mover e sair desse cenário da forma que está estabelecida através de conhecimento, de pesquisa, de ciência, de transformações científicas, de descobertas e finalmente, de uma solução para essa situação como está posto, que traz grandes mudanças e que talvez não seja exatamente como a gente espera. Bom, é claro que tendo dito isso, a gente tem que compreender que tanto o número 5 quanto a carta do Hierofante do Papa está chamando a gente para a transformação e para a mudança, mas é claro, para a gente dar chance para o novo. Como eu falei, é um momento de ruptura, tanto em esfera macro quanto de esfera micro. Dessa percepção, dessa compreensão de que, opa, do jeito que está, não está bom. E da gente conseguir se desprender e fazer esse movimento de expansão de horizontes e de entender que nem tudo que a gente planeja, o que a gente entende, é realmente o melhor caminho. Então, as transformações que vêm, as soluções que se põem, elas nos dizem que do jeito que está, não está bom. Nós precisamos de mudança e precisamos de transformação e é isso que se desenha para 2021. Mas antes disso, é o momento de um convite para expandir o horizonte, a começar pela nossa mente. Então, de expandir, de pensar além, de ver além do que a gente tinha programado, da gente entender que ideias novas elas são necessárias e que em alguma medida a gente sempre tem que se transformar e se reciclar. Como eu disse, em uma esfera macro e em uma esfera micro. Então é isso que nos aguarda para 2021 de uma maneira geral. Ao longo do ano a gente vai vendo ali o quinzena a quinzena, o mês a mês, para a gente ir compreendendo, né, ali de uma forma mais aproximada, ali com uma lupa, da gente dar um zoom e entender melhor cada momento. Mas a energia de uma forma geral, né, para esse ano é de transformação, é de conhecimento, de entendimento, da gente compreender que mudanças elas fazem parte da nossa evolução. Então esse é um ano que ele vem para trazer essa ruptura, esse choque, essas coisas que são mais inesperadas, que elas quebram o padrão, que elas trazem o novo, que elas expandem o horizonte, para que em 2022 a gente tenha um enraizamento desse novo e que as coisas se harmonizem mais, mas esse é o ano do choque, do que entra ali de novo. Então é isso que a gente pode esperar. Lembrem, né, de ter muito em foco ali a questão do conhecimento, da sabedoria, de abrir a mente, de expandir os horizontes, porque é isso que a gente tem para 2021, meus amores. Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês sobre 2021. Como eu disse, ao longo do ano nós vamos vendo mais detalhadamente. Aproveito para agradecer a confiança de vocês, a atenção e o carinho, né, dos consulentes e de quem está assistindo também. E é isso, vamos aguardar agora os próximos capítulos. Que vocês tenham uma ótima virada de ano e um beijo!
Vocês entenderam que eu tô vindo trabalhada no ET Bilu. Vocês lembram, gente, do ET Bilu? Busquem conhecimento.